Fala, pessoal. Voltou, não voltou? Voltou. Gente, o Google tava tentando aqui me atrapalhar de fazer a live. Bem na hora eles vêm e aparece aqui aquela assistente do Google. Mas voltei aí. Voltei! Então fala, pessoal, sejam muito bem-vindos, mais um Amigo Jesus Live. Hoje a gente vai falar sobre a novela Gênesis com a Stephanie do perfil Olá Mundo Geek. Isso mesmo, o Natanael entrou aí, a gente vai falar sobre a novela Gênesis, Natanael. Mas antes eu quero falar com vocês sobre Supermanos, a versão física já está aí. E a gente tem uma proposta de mostrar a figura dos heróis e falar dos valores cristãos, dos valores bíblicos, dos valores da família, através da família, é óbvio, né? Supermanos, através aqui da nossa história em quadrinhos dos Supermanos. Então vai lá, dá uma comprada. A gente tem a versão digital na Amazon por R$6 e a gente também tem a versão física que você consegue aqui nas nossas redes sociais por R$20, né? A gente, como é que eu posso dizer? Teve que aumentar porque o papel aumentou. Mas a história tá muito boa e em breve vem continuação. Aí, eu vou chamar aqui a Stephanie. Deixa eu ver, cadê a Stephanie? Se ela já mandou a solicitação. Enquanto isso, Natan, Joel, sejam muito bem-vindos. Vou chamar aqui a Stephanie para YouTube. Que Deus abençoe vocês. E deixa seu like, se inscreva-se aqui no canal, né? Que vai ser muito bacana. A Stephanie tá entrando. E aí, Stephanie? Quanto tempo? Boa noite, Rafa. Boa noite, pessoal que já entrou aí. Boa noite. Tudo certo aí? Stephanie, tudo certo contigo? Tudo certo. Tudo. Eu vou pedir para vocês apresentar para o pessoal e falar um pouco sobre o Olá Mundo Geek. Então tá bom. Pra quem não me conhece ainda... na sua cabeça aí. Tem alguma coisa na minha cabeça? Não, já sumiu já. Era um filtro. Oxe, eu não sei nem mexer nisso aqui. Mas enfim. Tá normal agora? Já. Tá normal agora? Tá normal. Aí então tá bom. Pra quem não me conhece, já tava falando, né? Meu nome é Stephanie. Aqui temos a página Olá Mundo Geek. A gente também fala um pouquinho sobre cultura pop, cristianismo, fazemos algumas análises, temos meditações, tem muita coisa. Quinta Nostálgica, inclusive, mais tarde vai ter aí o post da Quinta Nostálgica. Resenhas de quadrinhos, de livros, inclusive estou devendo. Rafa estava falando Supermanos, eu estava lembrando que eu já li, não fiz a resenha ainda, mas vou fazer, viu, Rafa? Tá bom. Tem a resenha aí do Supermanos, que é muito legal, viu, gente? Adquiram. Pode lançar a braba. Pode ser bem sincera. Falar dos prós e dos contras. E basicamente é isso. E amanhã, inclusive, já que a gente está falando da página, amanhã nós completamos 1 ano de existência, 1 aninho. Aê, parabéns. A gente tem que cantar parabéns depois no final da... Na verdade, já foi semana de comemoração, porque foi tanta live que a gente já fez essa semana que já foi a semana da comemoração. É verdade. Já. Ontem você estava com a gente lá na live de WandaVision, né? Amanhã tem mais um episódio. Amanhã já tô aqui ansiosa já. Depois vocês vão lá no canal Comics Review e confere lá a live que a gente fez sobre WandaVision. Foi muito interessante, inclusive a gente discutiu muito se a Wanda ela tá agindo como heroína ou como vilã. Então vai lá, gente. O Nathan falou o seguinte, não posso ficar muito na live, gente, desculpa, mas amei ver vocês dois novamente. Beleza, Nathan? Não tem Depois problema. Se você puder assistir aí, quer seja aqui ou no YouTube, tá tranquilão, mano. Tá de boa. Então, Stephanie, hoje a gente vai falar sobre um tema aí que também tá muito, assim, em alta, que é a novela Gênesis, né, que começou a aparecer aí, né, a gente tá assistindo, e a gente decidiu falar justamente para dar moral, né, falar eu vou esquecendo as coisas, dos projetos cristãos que aparecem aí, porque quando aparece um projeto secular, como o WandaVision, a gente está falando. E quando aparece um projeto cristão, a gente geralmente não está falando, né? E aí, a gente está falando da novela, Gênesis e tudo mais. E quem diria, um tempo atrás, os cristãos não gostavam de novela e agora a gente tem uma novela para falar. Era a primeira coisa que recriminavam, né, na igreja, a novela do diabo. Recriminavam. É isso aí.
e agora a gente tem uma novela, né, para falar essa questão toda essa narração. Então, a gente vai falar sobre a novela e eu gostaria de perguntar para você, no geral, e depois a gente vai entrar semana por semana, o que você está achando da novela Gênesis? Então, antes de falar de Gênesis, assim, falando do geral do que a Record já fez até agora, eu assisti tudo. Tudo, exatamente tudo. Só não vi todos os capítulos, eu acho, de Jesus, porque também depois ficou fraco, eu não quis acompanhar mais. E Apocalipse, que eu achei bem ruim. Bem ruim. Aí eu assisti acho que alguns episódios e depois desisti. Mas os demais, que eram sobre personagens bíblicos, fora Jesus, né, que eu queria... Eu acho que Jesus não é que foi ruim, mas é porque eu esperava mais. Por ser o personagem principal da Bíblia, eu esperava mais. Mas, enfim, eu assisti todas, não na época, porque eu morava fora na época, mas eu fui assistindo no YouTube e sempre acompanhei. A que eu acompanhei mesmo foi Rei Davi, e depois eu acompanhei tudo depois disso. E sempre foram boas, sempre me chamaram a atenção, porque era uma forma de você aprender e relembrar algumas coisas também da Bíblia, e você mostrar a Bíblia para outras pessoas que não conhecem, não têm muito contato, de uma forma diferente. E quando apareceu Gênesis, vai ser bem legal também, porque vai ser uma das histórias que eu mais gosto. É o vídeo aqui do Olá Mundo Geek mais visto até hoje, é sobre Gênesis. Então, esse livro tem um valor sentimental bastante grande para mim. E eu sou uma pessoa doida das origens, eu gosto muito de origens, dos heróis. Eu tenho uma coleção só de origens, eu gosto muito. E Gênesis vai tratar sobre isso, né? A origem do mundo, do universo. E aí eu comecei a assistir e, respondendo a pergunta, depois dessa redundância toda, sim, eu tô gostando bastante. Apesar de algumas coisas que a gente vai falar daqui a pouco, mas no geral eu tô gostando muito. A produção tá cada vez melhor, né? Eles começaram com 10 Mandamentos, que foi assim um sucesso, um baita sucesso. Acho que de todos foi o maior até agora. E agora com Gênesis também eu acho que vai entrar no mesmo patamar, se não for maior, porque a produção foi bem maior. A quantidade de locações, de fases, a quantidade de episódios não, mas as fases, as locações e atores é bem maior, então eles estão realmente investindo bastante e eu estou gostando. Vale a pena você assistir. Vale a pena mesmo. Principalmente pela questão do CGI, dos efeitos especiais e tudo mais. Eu comecei a assistir as novelas da Record, foi com a novela da Esther, que foi boa a novela da Esther. Na verdade, não foi novela, a primeira, foi uma minissérie. Foi a primeira minissérie. Foi a primeira minissérie. E depois começou a vir as outras, né? Para mim, as melhores até hoje justamente da Esther, o Rei Davi e os 10 Mandamentos aí em primeiro lugar. Para mim é a melhor, a mais bem feita, né? Apesar que 10 Mandamentos perde muito tempo naquela vilã lá, e aí aquela parte bem enjoativa verdade. Eu não acompanhei. Mas o restante foi muito boa. O Joel deixou um comentário aqui, ó. Na TV aberta só assisto o jornal e as novelas bíblicas, mas só as histórias adaptadas da Bíblia. Apocalipse foi a única que não assisti, mas desde a primeira série que foi Esther, eu sempre assisto. Apocalipse também eu não acompanhei muito, né? Eles podiam ter deixado de fazer Apocalipse por último, né? É verdade. Fazer Apocalipse por último. Podiam ter pegado... A abordagem que eles usaram não foi muito legal. E teve muitas incongruências ali que... Não sei como não gerou muita polêmica. Acho que também não teve uma audiência muito boa na época. Então, acho que é por isso que não teve nada assim. Mas se realmente tivesse tido uma audiência boa, ia ter muita polêmica. E sobre assistir aí, que o Joel falou, eu também não assisto. Na verdade, na minha casa, faz mais de 5 anos que nós não temos TV. Então, eu não assisto. Eu só assisto jornal. Você assiste por onde? Uma vez por outra. Celular? Quando eu assisto, eu geralmente assisto no celular ou no computador, né? Se eu for assistir alguma coisa, mas jornal eu assisto assim no computador também. Já embalo, na verdade, quando não estou fazendo live, eu assisto o jornal e já vou para a novela e pronto. É isso que eu assisto, de TV aberta também. TV aberta também não assisto, não. Aqui em casa a gente é muito de TV a cabo e muito de Disney Plus não tem mais, YouTube. Acho que a TV aberta também não tem mais nenhum entretenimento igual
antes. É, Antigamente ainda tinha mais alguma coisa, mas hoje em dia não tem muita coisa, não. é. Tirando o canal Loading, que surgiu agora, o restante da TV É aberta verdade. praticamente morreu, né? O Loading está provando que pode fazer aí um canal novo de TV aberta muito bom. Agora, sobre a questão da novela Gênesis aí, das novelas, né? A gente tem uma adaptação muito interessante, né? Porque estão pegando uma história da Bíblia e tudo mais e estão trazendo. E aí eu gostaria de perguntar, e aí eu vou dividir sobre as questões das semanas, né? E a primeira coisa que eu gostaria de perguntar, como que assim você resume a sua resenha rápida sobre como foi a semana aí da criação e de Adão e da família de Adão e a queda de Caim? Como é que foi aí? Para fazer análise, no caso, você está participando? Pô, pra gente ir comentando o que você achou dessa primeira semana aí que teve do Adão e sua família. Uhum. Olha, eu acho que esse foi o melhor CGI que eles usaram até agora, a peça do Jardim do Éden. Foi muito, muito bonito. Eu achei muito lindo. Os locais que eles escolheram foram maravilhosos. A questão dos atores, eu achei... Realmente, teve gente que estava falando sobre a questão de cores e tal, representatividade. Realmente, isso daí falta um pouco em algumas adaptações, isso é verdade. Mas eu gostei desses atores que escolheram. Eles fizeram um papel muito interessante. Adão e Eva ficaram perfeitos. E eu gostei. Foi uma semana boa. Tem algumas coisas que são diferentes que acontecem, principalmente no primeiro episódio, que vai contar um pouco, bem rápido, na verdade, a história de Lúcifer ali, a queda do céu. Vai aparecer dinossauro, vai aparecer aparece um bocado de coisa para chegar no Éden de verdade. Mas eu gostei, foi uma semana, não é a minha favorita, mas foi uma semana interessante, mostrando realmente as primeiras coisas. O primeiro jardim, os primeiros seres humanos, aí a primeira família de verdade, por um relacionamento um pouco conturbado, relacionamento que eles tinham com Deus, foi diferente. Algumas coisas eu achei diferente, trouxe um ponto de vista de momentos que eu não tinha pensado antes e que realmente vale a pena você estar pensando. Por exemplo, um exemplo disso. Não gostei muito daquela parte das filhas lá de Adão, achei um pouco desnecessário, meio estranho aquilo ali, mas essa questão bem, bem desconexo. Mas eu achei interessante essa questão assim de Adão e Eva, essa ligação que eles tinham antes, ter meio que se quebrado um pouco de relação como casal. Porque eu fico pensando, eles estavam num lugar perfeito, o Éden, não tinha pecado, os animais eram perfeitos, tudo era lindo, eles conversavam com Deus todos os dias, e do nada eles não tinham mais nada daquilo, eles estavam ao léu, os animais tinham se virado contra eles, e eu tenho certeza que na questão do pecado, as pessoas esquecem de pequenos detalhes, porque com a entrada do pecado não foi só os animais que ficaram ruins, ou a terra que agora podia florescer ou então morrer. Não. O ser humano também mudou. Então, pode ter começado a criar alguns sentimentos que não tinham antes, como ressentimento, amargura, inveja e tantas outras coisas. Então, aquilo ali, eu vi muita gente criticando e, na verdade, eu concordo com o que aconteceu ali, porque realmente pode ter acontecido algum momento de discussão entre o casal, eles não estarem se entendendo, essa questão da falta de conexão com Deus, que deve ter sido um choque muito grande, porque imagina, você conversa com Deus todos os dias, se eu poder ouvir a voz dele e depois não ouvir mais, não ter mais aquela conexão, saber que ele estava ali, mas não ter mais aquele realmente contato, deve ter sido difícil. Então, adaptou bem essa parte. Não sei se você vai perguntar depois, mas também a questão de Caim e Abel foi bem legal, ter colocado a questão do Caim ser um pouco vilão, mal, até o olhar dele, o jeito dele era mais de ruim. Eu gostei do contraste dos dois atores, porque Abel tem um semblante de paz, de tranquilidade,
E o outro é bem amargo mesmo, ele é bem durão, ele Muito realmente bom ator. foi muito bom a atuação dos dois, eu achei muito legal. E é já para mostrar realmente a entrada do pecado, que os filhos Isso. já nasceram no pecado, então eles já tinham nasceram no pecado. pensamentos diferentes, características diferentes, e para mostrar também que como é uma vida de uma pessoa que anda com Deus, no caso, representando Abel, né? Uma pessoa que tinha positividade, pensava nas coisas boas, e Caim, que já tinha desistido de Deus, não acreditava mais, não tinha mais essa vontade de acreditar. Então eu gostei bastante, porque fez pensar. Para quem nunca tinha visto, nunca tinha ouvido falar de Caim e Abel, de Adão e Eva, eu achei uma adaptação legal, porque trouxe mensagens, que era uma coisa que a gente estava comentando antes, né, Rafa? A mensagem que está trazendo para as pessoas que nunca ouviram falar, que é justamente essa questão de você saber incrementar algumas coisas do nosso dia a dia. Que essa questão de bem e mal, de comportamento entre família, pai, filho, esposo com o marido. Então, eu gostei bastante dessa primeira semana, justamente por esses pequenos detalhes. Acho que eu falei demais, né? Mas tudo bem. É isso aí. Sobre algumas coisas que você falou, que eu vou falar aqui também, só ler aqui alguns comentários. Gráfica Folha de Ouro, que é a gráfica do meu amigo Wesley. Wesley, se você tá aí, dá um joia, mano. Manda um joia pra gente. Conseguiu chegar, né? Ele fez até Cadê o negócio? Não tem aqui o negócio, mas ele fez um marca-texto dos Supermanos. Ele falou o seguinte: foi muito bem feito a licença poética junto com a Bíblia. Foi muito bem feita a licença poética. O próprio Joel falou o seguinte: eu não gostei como abordar a primeira fase. Não curto musical, mas a parte das filhas... Não, ele falou o seguinte: eu gostei de como abordar a primeira fase. Não curto musical, RS. Mas a parte das filhas foi totalmente desnecessária. Acho que foi motivada pelo atual momento que vivemos na sociedade. Eu concordo com você, Joel. Acho que ficou desconexo. Sim, sim. Eles tentaram fazer, na verdade, uma crítica ao feminismo, também tentar contar a origem do feminismo, porque tem aquela questão também teológica, que o pessoal costuma falar que o machismo ele surgiu desde do Gênesis, né, daquela rixa, né? Então eles tentaram contar essa origem aí, mas que não ficou tão bem contados, porque eles imprimiram algo que é da nossa época naquela época. E aí ficou meio desconexo. Fora que também as pessoas já têm a mania de achar que a Bíblia é machista, e aí trouxeram o feminismo também para tentar apaziguar, ao mesmo tempo que estava tentando mostrar a origem, e não deu certo. Não deu certo. E a forma que foi mostrada também, que eles tentaram fazer o feminismo meio princesa da Disney, que elas começavam a cantar. Isso daí ficou bem desconexo, né? Mas só que teve algumas coisas muito interessantes, né? Eles pegaram no episódio primeiro lá de Adão e Eva no paraíso, você vê que eles pegaram aquela ideia, né? Aquela teoria que tem, né? Que é uma teoria que o pessoal falava que os dinossauros eles existiam antes, né? E foram destruídos lá, com a queda de Lúcifer. Eles abordam a teoria do hiato. No caso, teria duas criações, né? Teria tido duas criações. Mesmo. Uma que tem os dinossauros, e aí quando vai criar Adão e Eva já é outra criação. Aí já é outro... como se tivesse criado uma terra nova. Sendo que eu não acredito nessa teoria, mas eles abordam isso. Até foi interessante também que eles colocaram também, porque muitas pessoas perguntam de onde vêm os dinossauros, né? Então foi interessante por causa da trama. Mas eu não compactuo com essa ideia, não. Tem essa teoria, e tem a teoria também dos dinossauros que viviam juntos, né? Que aí é uma discussão eterna, a gente vai entrar em discussão teológica. Mas não é no que a gente quer, que a gente quer discutir a trama. E aí tem o Éden lá, né? Que é mostrado tudo mais, tudo perfeito. Eles também perfeitos e tudo mais. Esse episódio eu não assisti muito porque eu perdi. Aí eu comecei pelo segundo episódio. E aí a gente entra na família. O que eu acho que ficou bem adaptado dessa parte foi a consequência da queda. Que foi o Adão brigar com Eva, que foi uma coisa que com certeza aconteceu. A Eva deve ter sido muito não punida, mas o Adão deve ter culpado muito ela por aquilo que aconteceu. Ela deve ter levado isso. Ter sentido muito culpada.
Principalmente depois que ela vê um filho dela morrendo. Então eu acho que o pensamento dela deve ter sido assim, nossa, a culpa é minha, porque se eu não tivesse comido do fruto, lá atrás, o meu filho aqui não teria matado o meu outro filho, que não teria morrido, né? Outra coisa também que eu achei interessante foi eles tentarem explicar as esposas de Caim, né? Ou a esposa de Caim, né? Que acontece, porque tem as teorias também que o pessoal acredita que Deus pode ter feito esposas para os filhos, que eu acho que eu não acredito nessa teoria, porque Não. senão eu acho que elas não seriam pecadoras. E tem a teoria que começou tudo na mesma família. Ele explica É porque isso nos e ao primeiros mesmo tempo capítulos, explica a questão de ter a marca lá, né? Porque ele fala, como é que sim, ninguém vai me matar? foi Então é uma porque já coisa, tinha gente lá. eu gostei do jeito que foi abordada essa questão da marca, porque foi um local, né, escolheram a mão para simbolizar essa marca, justamente porque é a parte mais visível. Então, por onde ele fosse, as pessoas iam ver a marca de sangue. Não, ela não era, estava ali grudada na pele dele, não ia sair. Uhum. E eu achei interessante também porque eles fizeram isso, porque muita gente também tem outra teoria, que aí já é das pessoas que são de um movimento racista e tal, que eles falam que a marca de Caim é justamente as pessoas negras são descendentes dessa marca e tal. E sempre gerou muita polêmica isso, e eu achei legal que eles fizeram diferente. Eles não foram para um lado polêmico, eles foram realmente para algo bem simples, mas que fez uma diferença grande. Foi um local bem estratégico. É bem estratégia, na mão, né? O pessoal, inclusive, tinha gente acusando a novela, falando que eles iam adaptar isso, e bem feito, eles não adaptaram, na qual a gente não acredita, tá, gente? Que foi a questão dele ter mudado de cor. Foi realmente uma marca, e a gente não sabe qual que foi a marca. E não tem como a gente deduzir qual foi a marca. E a marca dele não foi passada para os filhos. Isso também que tem essa questão. Então não tem como ter mudado de cor ali e tudo mais, né? Você ia falar alguma coisa? Sim, é a questão que o pessoal estava falando, que falaram aí nos primeiros comentários sobre licença poética e sobre a questão, eu estava lembrando também a questão de tempo na Bíblia. Quando as pessoas vão ler, esquecem que quando a gente passa uma página, não passou um dia ou uma semana, passaram-se anos. Então, muita gente estranhou também algumas coisas que depois aparecia sempre nos episódios, né? Anos depois, meses depois, e aí já tinha muita gente e tal. E realmente demora, os acontecimentos demoram para acontecer. De um capítulo para o outro já se passaram tempos e tempos, anos. Então demora bastante. E essa questão também que você estava falando de Caim, a Bíblia fala que depois da morte de Abel teve 7, e depois de 7 fala que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Então eles viveram, só Adão viveu 930 anos, então é muito tempo. Então eles tiveram muitos filhos, muitos filhos. Então é normal. Aí seria tranquilo a questão do Caim ter se casado com uma irmã e tal. É tudo condizente isso aí. Só explicar porque é alguma coisa da época, tá, gente? O pessoal não falar que a gente estava lidando alguma coisa hoje. Deus. Na época, era uma coisa que foi necessária porque não tinha outros seres humanos. Depois que apareceu outros seres humanos, a gente vê que tem essa separação entre famílias e parentelas. Aí lá no Pentateuco você tem a lei de Moisés falando que não poderia casar com o irmão. Então hoje a gente está debaixo dessa lei, então por isso que não pode ter essa questão que é considerado incesto, mas como na época não tinha outros seres humanos, não era então considerado, eles tinham que multiplicar e ia ser daquele jeito. Depois Deus, ele foi e considerou isso para organizar a gente aí, né? E aí, gente, isso vai durar até um pouquinho, tá, gente? Já dando para quem não leu ainda, mas é um spoiler das próximas semanas, provavelmente, a questão de Abraão. Até Abraão, mais ou menos, ali, ainda vai ter essa questão de casar com irmã, tá? Pra quem não sabe, Sara era irmã dele, tá? Meia irmã, mas era. Então, vai ter ainda muito dessa questão de casamento. Mais pra frente também, questão de parentesco, que vão se casar, primo que casa com a outra prima e tal. Isso é normal, tá? Até um certo tempo, como o Rafa falou. Depois tem as leis que vão se organizando. Gente, é o seguinte, você que está assistindo aí a gente, vai comentando aí o que você está achando da novela, o que você está
achando das semanas e tudo mais, e comenta também aí sobre aquilo que a gente falou sobre licença poética, né? Querendo ou não, tem que ter licença poética. Agora a gente vai comentar Sim. se as licenças poéticas elas estão acertando ou não, porque querendo ou não, a Bíblia ela pula algumas partes, e quando você vai dramatizar algumas coisas, vocês precisam, vocês não, né? Quem está contando a história precisa juntar para ficar coerente para quem está assistindo. A Alana é um nome bonito, disse o seguinte, sobre o Alana, eu tempo que conheço a Adão, Alana, maravilhosa. sobre o tempo que Adão levou para se reaproximar de Deus. Ela está perguntando sobre o tempo, né? Que ele ficou um tempo longe de Deus e tudo mais. O que você acha aí, Stephanie? Você acha que foi desse Então, jeito? lembrando, Porque tem algumas aí agora posições que a gente teológicas, vai, né? aí agora que a gente vai lembrar a questão da licença poética de novo, né? Muitas coisas não são faladas na Bíblia tecnicamente. Ah, aconteceu assim, assim, assim. Só falam por alto. Então a gente não tem certeza do que realmente aconteceu. É por isso que a gente vai, no caso dos roteiristas, né, eles vão criando uma história para que realmente tenha nexo com as demais, né? Vão se interligando. Gênesis tudo é interligado. Se você for parar para olhar, desde da questão da queda, depois Caim e Abel, os descendentes, tudo é interligado, as consequências de cada descendência. É um livro complexo, mas ao mesmo tempo é um livro que é tudo realmente conectado, está tudo junto. E a questão de Adão, sobre Adão, a gente pode sim pensar que ele deve ter um momento que passou desconectado de Deus, não no sentido assim de desacreditado ou coisa do tipo, mas realmente triste de não ter mais a conexão que ele tinha antes. Porque realmente é como se fosse um filho e um pai. Ele tinha Deus como pai legítimo, né? A gente vai lembrar que Adão não foi gerado de uma mulher. Adão realmente foi feito do barro, né? A imagem e semelhança de Deus. Que, inclusive, foi uma das cenas mais bonitas até agora da novela. Foi muito, muito bem feito. Eles fizeram um boneco, inclusive, do tamanho real do ator, de barro. Foi lindo. Depois vocês coloquem lá no YouTube, tem essa cena, é muito bonita, do Adão se transformando em ser humano. Então, assim, ele tinha conexão como Deus, né, a divindade, mas também como pai. Então, imagine você sendo um filho e seu pai te abandona, no sentido, assim, que te dá uma punição muito severa e agora você vai ter que arcar com essa consequência. Eu não consigo imaginar o meu pai me expulsando da minha casa, né, do Éden. O meu pai me expulsando e agora eu tenho que me virar. Eu não consigo imaginar isso. Então, a gente tenta assimilar como deve ter sido essa dor para ele. Com certeza, ele deve ter passado um tempinho assim, mais receoso, mas nada de esquecer de Deus. Até porque, naquela época, tinha a questão também da linguagem oral, de você contar as histórias. Então, provavelmente, ele foi passando a história de pai para filho do que aconteceu no Éden. Então, ele não esqueceu de Deus, com certeza. Mas pensava nas consequências todos os dias. Isso aí eu tenho certeza absoluta. É isso aí. O Boletim Maranata falou o seguinte, eu tiro meu chapéu para Record. Também não concordo 100% de que eles mostram na tela, mas preciso bater palma pelo investimento que os caras estão fazendo em produções bíblicas. Nem os filmes evangélicos lá dos Estados Unidos vemos os mesmos efeitos. É verdade. E sem contar também que eles têm um cuidado de fazer bem parecido os eventos, né? E não tem mudança, igual, por exemplo, você pega o filme do Noé, que aparece um monstro de pedra que nem estava na história. Pelo amor de Deus. Olha, então... Noé e Êxodos, não sei se você assistiu Êxodo, com Christian Bale. Eu jurava que ia ser um filme bom, porque ele tinha o Christian Bale. Meu Deus do céu, foi outra negação. A única coisa legal foi a questão da cenografia, o figurino, mas o resto, meu Deus, colocaram um Deus, uma criança mimada, muito diferente, muito diferente. Aquilo ali foi Viagem demais. na maionese. Eles fumaram maconha estragada antes de fazer. Outra coisa que eu queria falar depois é sobre o CGI, mas eu vou, quando chegar em Noé, que eu vou falar. Aí a Alana disse o seguinte, lendo, parece que assim que ele reconheceu o erro, ele tentou se reaproximar. A gente vê que houve uma ruptura, mas a gente vê também no texto bíblico que eles tinham
algum contato, porque os próprios meninos estavam fazendo o sacrifício. Aí a Bíblia não fala que o sacrifício foi algo que eles trouxeram do Éden. Eu acho que muito provavelmente deve ter sido, porque eles viram Deus matar o animal. E depois a gente vê Sete também. E Sete, ele é aquele que tem a descendência, né? Que é a descendência que busca a Deus. Então, se o Sete é a descendência que busca a Deus e Caim não foi a descendência que busca a Deus, pode ser que tenha acontecido do Adão e da Eva terem ensinado o Sete de uma forma diferente, e aí ele ter tido vários filhos, e esses filhos serem diferentes da descendência de Caim, né? Essa que é a questão. Outra coisa que eu queria falar antes de entrar em Noé, tem também o personagem lá que está aparecendo, que é o personagem do Lúcifer. Inclusive que eu acho que ele está muito parecido no visual com o vocalista do Kemuel. O que você tá achando da atuação lá do ator? É verdade, é verdade. Mas tá igualzinho, ele ainda cantou um episódio ainda. Foi mesmo. Eu gosto da atuação do Igor Hickley. Eu já tinha acompanhado em outras séries e novelas. Ele tem uma sina com vilão, porque eles sempre escolhem para ele fazer vilão. É incrível. Rico e o Lázaro, ele foi o vilão, inclusive, da Record também. Mesmo? E ele já foi, por ironia do destino, ele já foi Jesus. E agora ele está sendo Lúcifer. Aqui em Pernambuco, nós temos a Paixão de Cristo, né, em Nova Jerusalém. Aquele famoso. E aí ele já foi o Jesus ali. Foi uma das peças, inclusive, que eu achei mais legal, da Paixão de Cristo. E aí eu tô gostando da atuação dele, ele é um bom vilão. Legal. Uma coisa também que as pessoas esquecem é que Lúcifer, ele estava na Terra na época do Jardim do Éden, questão da serpente e tal, e as pessoas esquecem dele depois. Vai lendo a história bíblica e esquece que ele estava presente. Ele também faz parte do mal, então ele tem que estar presente sempre. Ele realmente ele faz o papel que o Loki faz na mitologia nórdica, o rei da trapaça, o rei que ele tá sempre ali trazendo coisas ruins, né, para as pessoas, induzindo as pessoas a fazerem coisas ruins. Então ele sabe os nossos pontos fracos, ele vai atingir nessas brechas, e ele já fazia isso desde o início dos tempos. Então é normal ele aparecer sempre, porque teve muita gente que estava achando estranho isso, e é bom a gente ressaltar isso, que ele sempre esteve presente, né? É isso aí. Além disso, Stephanie, a Bíblia, no Gênesis, a gente não vê tão abertamente, porque o que ela tenta ressaltar também é a podridão humana, né? Que o homem se afastou tanto de Deus que ele começou a pecar por conta própria. Mas o ator, realmente, ele está sendo muito bom mesmo. Ele foi o apóstolo Paulo, eu acho, na novela de Jesus. Esdras, se você estiver assistindo aí, você confirma pra mim. O Esdras é mais... Ai, gente, eu não lembrava disso, não. Assiste isso, gosta mais dessas novelas e assiste mais do que eu. Mas se for ele, você me fala aí. E outra coisa, o pessoal tava falando que poderia ser a versão do Capitão Pátria brasileiro. E realmente ficou parecido também. Foi mesmo, ficou parecido mesmo. A outra coisa, Stephanie, que é eu perdi aqui o que eu ia falar. Era sobre o ator também, mas só que eu esqueci. Vamos prosseguir aqui. O Joel falou o seguinte. Êxodos, Deuses e Reis foi dirigido pelo Ridley Scott, que até então se intitula ateu. Por isso ele trouxe uma interpretação mais racional em alguns aspectos. Isso fica claro nas explicações da mosca, que depois o leva para a forca. Isso é verdade. Isso e a questão do Mar Vermelho também é diferente do que a gente geralmente vê nos filmes normais, né? Os filmes convencionais. Mas, mesmo assim, não é nem essa questão. O que incomoda não é essas questões mais pensativas, né? No sentido assim, mais lógicas. O que incomoda são realmente meio que blasfêmias que acontecem, entendeu? A questão de Deus ser bem diferente do que a gente sabe que ele é, né? Não que a gente pensa, a gente sabe que ele é. Então, é o que realmente incomoda mais. Não é nem tanto essa questão da parte técnica da coisa, assim, lógica. E esse diretor aí,
ele não foi inteligente. Por quê? Para não falar outra coisa. Porque ele poderia ter pegado a história de Moisés e ter feito outro épico com um monte de efeito especial que ia fazer muito sucesso. Ele Com pega e faz o certeza. contrário. Às vezes o pessoal pede para não fazer sucesso, depois que não faz, reclama. O Wesley confirmou que é o mesmo ator de Paulo. O Joel falou que é fã do filme. Sempre assisto, ignorando os erros teológicos. A produção ela pode ser boa, né? Uhum. Mas não quer dizer que tá certo. Agora vamos lá, Stephanie. Eu vou passar agora para a semana minha, que é a mais preferida, que é a semana de Noé. Noé, para mim, foi a melhor adaptação que foi feita. E eu vou falar aqui por quê já. Aí também depois eu vou passar para você. Por quê, gente? Presta atenção, você que está assistindo aí. E se você gostou também da adaptação de Noé, vai comentando. Porque foi uma adaptação sucinta, foi uma adaptação rápida, o tempo que tinha que ter sido. Ela tem uma abordagem, a narração dos episódios não é de novela, a narrativa ela é de série. Além disso, todas as licenças poéticas, elas contribuem para a história principal, ou seja, elas não tiram foco da história principal. E eles passaram as coisas rápidos e chegaram no ponto que tinha que ter chegado, que era o ponto do dilúvio. E além disso, você vê muitos personagens bem feitos, como o próprio Noé, que tem uma própria... A interpretação dele é sensacional, daquele ator. Os filhos de Noé são bem representados. Você vê o Sem mais responsável. Você vê o Jafé mais engraçadinho. É interessante também o jeito que ele trata os animais. E você vê lá o cão já com aquela... O cão não, né? O Ken com uma tendência de simplesmente fazer as coisas erradas, querer fazer coisa errada, para explicar lá no final aquilo que acontece da vinha de Noé, quando Noé ele acaba amaldiçoando o filho e tudo mais. Isso foi tudo muito bem representado. Você vê que a cidade foi bem representada, né? Por isso, para mim, essa é a melhor fase. E outra, a história de Noé, aquela cidade, você vê muitas coisas atuais e agora sim, bem melhor representadas do que as filhas de Noé. Você vê que aquela cidade é uma crítica direta ao hedonismo e pensamentos que permeiam a nossa sociedade hoje, como, por exemplo, o pensamento hedonista, que as pessoas buscam prazer acima de todas as coisas. E a gente vê muito disso dessa cidade e a gente vai falar um pouco sobre as referências que tem, né? Lá se a gente lembrar de tudo, mas eu quero dar um espaço aqui para a Stephanie falar o que ela achou. Fala aí, Stephanie. E você comenta, tá? Vai comentando. Comentem aí que a gente vai lendo também os comentários. E pode fazer de vocês, perguntas também. Pode fazer perguntas também. Se a gente esquecer, por exemplo, você fala assim, o que você achou da atuação do ator fulano, da caracterização X? Pode ir perguntando aí, gente. Sobre essa semana também, por ironia ou coincidência do destino, também é a minha favorita até agora, porque realmente foi a mais bem adaptada. Ela foi rápida, prática, não teve muita enrolação, que inclusive é o que a gente vai falar depois sobre a semana corrente de agora, que, meu Deus do céu, passou bem devagar, mas depois a gente fala sobre isso. E Noé é uma das histórias assim, mais interessantes da Bíblia, porque para quem é cristão, essas histórias, se você é cristão de berço, feito eu, quem está assistindo aí, essa história é a história de criança, né? A história que você conta para as crianças, para falar sobre os animais, e tem um barco e tal. Só que aqui, ele faz justamente essa narrativa de série que faz você querer assistir o outro episódio e fica instigado, mesmo você conhecendo a história, você quer saber o que é que vai acontecer depois, e ficou muito legal, eu gostei muito. A atuação dos dois Noés, né? Porque a primeira, acho que o primeiro dia ou o segundo, nos dois primeiros da semana, tem o Noé mais jovem e depois entra o Noé mais velho. E os dois estão ótimos. Eles super tiveram uma caracterização ótima de um Noé que é aquela pessoa que realmente ele acredita nos princípios que ele tem. Ele não se desvia para o mal. Ele tenta convencer as pessoas do que está errado. E Noé é uma prova viva, assim, eu acho que de todas as adaptações que vão vir também, ele é o mais, não mais fiel, mas assim, o que mais lembra a nossa sociedade hoje, o cristão de hoje. Que a gente vive numa sociedade que nós somos ridicularizados, né? Quem é cristão, quem não faz determinadas coisas, nós somos diferentes,
a igreja, por ter uma fala diferente, uma vestimenta diferente, as pessoas têm a mania de caçoar e tal. E Noé teve muito disso, a gente vê muito disso. As pessoas zombam dele, diz que ele tá maluco, ele tenta alertar dos erros e as pessoas não querem saber. Mas uma coisa que é bem interessante da história dele é que ele vai sempre, tudo bem, ninguém quer saber de nada, mas eu vou ensinar a minha família o que é certo, e por eles eu vou lutar para que eles aprendam e que eles permaneçam no caminho certo. E é uma das tantas lições também da história de Noé, né? Essa questão da família, da união, a questão de você conhecer a Deus, a comunhão com Deus, e ele mostra muito isso. Fora os efeitos especiais, os animais, aquilo ali foi perfeito. Eu ia chegar nos efeitos especiais. Na entrada dos animais foi muito legal. Uma curiosidade sobre efeitos especiais é aquela arca, a gente só vê a entrada, porque eles realmente só fizeram a entrada. Atrás não tem nada, é só a entrada. E aí o resto tudo é CGI, mas ficou muito legal, eu gostei muito. Bem feito. E uma coisa que eu esqueci de falar. Uma coisa que eu esqueci de falar. Achei que ficou muito legal. Pode não, falar. Fale. Não, fale primeiro. Eu ia falar que ficou muito legal e ficou do nível de filme americano, o CGI. Sim, era só isso que eu ia falar. Ficou muito bom. Uma das coisas do dilúvio que eu esqueci de falar antes foi um pequeno detalhe que aconteceu no primeiro episódio e que depois, quando chegou Noé, que eu me liguei, deu um pequeno erro, que foi a questão no Éden, acho que foi no primeiro ou foi no segundo episódio, que chove. Sendo que a Bíblia fala que nunca tinha chovido na época, até Noé, não tinha chuva. Era meio que um orvalho e tal. E aí eles mostram a chuva e eu esqueci de ter notado isso, mas agora eu vi. Foi um pequeno deslize ali. Foi um pequeno deslize. Que é um deslize, que isso é um detalhezinho, mas que faz diferença, porque você imagina uma pessoa que nunca viu água caindo do céu. É diferente a primeira vez você vê chuva. Então, assim, eles não tinham noção de a quantidade de água, quanto essa chuva ia parar, se não ia parar. Tanto é que quando começa a chover, as pessoas eles estão dançando ali, achando que não vai acontecer nada. Quando começa a subir a água, eles começam a se desesperar, porque eles nunca tinham visto, então começa a acontecer uma anomalia ali que eles não tinham percebido. E é bem interessante. É uma parte muito... É bem forte, inclusive, quando eles vão para a arca, tentar abrir a arca, eles não conseguem. Eu fico imaginando também a angústia que Noé deve ter sentido de ouvir as pessoas, não é? De ouvir as pessoas batendo na arca e ele não pode fazer nada. Ele, ouvir as pessoas morrendo, porque vai aumentando, né, o nível da água, as pessoas se afogando e ele ouvindo tudo, a família toda ouvindo. Então deve ter sido bem, bem traumático, mas ao mesmo tempo mostrando pra gente, né, que quando a gente não segue os preceitos de Deus, vão ter consequências. Não porque ele quer, mas é consequências dos nossos atos. É bem interessante. Eu acho que foi a melhor semana. Eu também acho. Sem contar também, Stephanie, que a gente tem algumas referências, né? Quando eles cantam a música Arca da Salvação, uma referência direta a Jesus e a igreja. A gente tem também a referência ao Apocalipse já ali, porque quando Noé está falando, o pessoal não aceita a pregação dele. E inclusive, eles começam... Você vê que eles estão fazendo outras coisas da vida. E se assemelha muito com aquilo que a Bíblia descreve sobre como seria o Apocalipse, inclusive o que Jesus escreve, que fala que eles estariam fazendo outras coisas e não estavam vendo a chuva chegar até a chuva chegar e matar todo mundo, né? Isso acertou muito a questão de Noé. E a gente vê algumas representações, igual a questão, por exemplo, de algumas coisas atuais, como, por exemplo, a perseguição aos cristãos, a questão errônea de achar que amor é concordar com tudo, tanto que eles acusam o Noé de não amar. A questão de não querer a família, e várias referências tem ali, a gente ia ficar até não poder mais falando das referências, mas eu vou passar para frente aqui. E uma coisa, só para a gente também fechar essa parte de Noé, porque já tem uma pergunta aqui já da próxima semana, para a gente já ir para outra semana. Eu já vou passar para ela. Falando sobre Noé, como eu
acho que nas primeiras análises que eu fiz, eu coloquei lá para o pessoal escrever. Sempre assistir a novela, se você não tem muito conhecimento, sempre assistir a novela com a Bíblia do lado, para você ir conferindo os textos, que inclusive aparece também na tela, algumas referências e tal. Você ir acompanhando. Ali é bem linear, então mesmo que não apareça na tela, tem como você ir acompanhando os capítulos, porque tem muitas coisas que vai acontecendo e às vezes você vai se perdendo. E uma coisa que eu estava falando antes é que é tudo interligado, é igual o MCU, você tem que prestar bem atenção no que está acontecendo. Porque o que aconteceu atrás vai ser repercussão mais na frente. Exemplo disso é a questão aí de Caim. A questão de Caim, de Cã, né? Caim, Cã, as palavras parecidas. De Cã, que ele vai ter a maldição e tal, que Noé vai jogar nele, né? E que ele vai servir os irmãos e que realmente mais na frente, quando for na época que tiver, realmente já existiu os hebreus e tal, eles vão ser servos, né? Os cananeus, todos os fezeus, que são todos aqueles povos que viviam ali ao redor ali do povo de Israel, vão ser realmente pessoas que vão servir tanto, que no caso são os descendentes de Sem, que a gente chama de semitas. Então tudo isso é a questão que realmente você precisa prestar bem atenção. E em questão de Gênesis também, como outros livros da Bíblia, é sempre bom você ter um livro de história, arqueologia bíblica, algo do tipo, para você ter um contexto maior. Porque muitas coisas não estão na Bíblia, mas estão na história, eles são datados, têm comprovações históricas, então tem como você ter noção dos fatos além da Bíblia, tá? Não tirando o mérito da Bíblia, mas aí você tem um contexto histórico maior, que às vezes a Bíblia deixa passar algumas partes, né? É isso aí, Stephanie. Eu vou dar uma dica aqui, uma indicação para vocês. Eu ia dar no final, mas eu vou dar agora. O canal no YouTube Escola do Discípulo está fazendo uma série de estudos bíblicos sobre o livro de Gênesis, gente. Então vai lá e dá uma olhada que alguma coisa ficou com dúvida da novela, você vai lá e assiste que eles vão te explicar muito bem explicado. E agora a gente vai para a fase que o pessoal está comentando aqui, né? Isso. Deixa eu ver aqui, voltar aqui, que eu perdi os comentários. Que é o seguinte, o Wesley da gráfica Folha de Ouro perguntou o seguinte, perguntou não, né? E comentou. Por enquanto, a história de Noé foi a melhor, mesmo da novela Gênesis. Não encheu linguiça, ao contrário da de Nimrod. Essa a gente vai entrar aí. A Miau Moisés disse o seguinte, a deusa do sol e da terra, que foi a mãe de Nimrod. Não tem isso na Bíblia não, né? A gente vai falar sobre isso agora. Daqui a pouco. A gente vai falar já agora. O Joel falou o seguinte, eu curti a fase do Noé, achei que poderia ter sido mais prolongada para diminuir a pior fase até agora, que foi a da torre. Olha, eu acho que a da torre deveria ser menor. A do Noé foi perfeita. Não é isso que ele está falando, é justamente isso que ele está falando. A do Noé ter aumentado para diminuir a da torre. Os efeitos especiais dos animais ficou muito bacana, o Esdras falando. Ver aquela bicharada correndo para entrar na arca foi muito engraçado e legal. Foi sensacional. Foi muito legal. Sensacional. Esse do Noé dá para fazer só uma live, assistir de novo os episódios e fazer uma live toda de novo. Inclusive tem a namorada lá do Ken, que é uma menina assim, nossa Deus do céu, Jesus, Maria José. Não, olha a burrice da menina, ela leva o cara pra safadeza, é traída e acha ruim. Eu vi até um meme no Twitter, que eles pegaram a cara dos personagens e colocaram eles no caso de família, e ela falando assim, com um tema assim embaixo, né, escrito aqui na thumbnail aqui embaixo, levei meu marido para a safadeza. E ele me traiu. E o que eu faço agora? Vai ser burra assim lá na China. A Miau falou o seguinte, eu achei estranho mesmo também sobre a chuva. E o Joel falou que o Rodrigo Silva explicou isso. Será que eles tentaram explicar a questão do orvalho na chuva? Depois você envia para mim esse Doutor Rodrigo Silva é muito bom, inclusive conheço esse vídeo aí pra mim, Joel. É uma pessoa fantástica. Que legal, hein? Ele estudou com meu depois pai, eles estudaram juntos. Eles estudaram juntos. Depois você fez... Que legal. Quem não conhece, vá, viu? Porque é uma pessoa muito requisitada, mas quem sabe?
Quem não conhece o canal dele, ele explica muitas coisas sobre ele foi construtor. Então tem muitas coisas que vocês estão perguntando aí que a gente está respondendo, que ele também responde lá, com base científica e tal, arqueológica, muito maior do que eu estou falando aqui. Mas lá tem, inclusive, a pergunta que a gente vai responder sobre a mãe aí de Nimrod foi o último vídeo dele. Então, quem não conhece, vai lá procurar, porque é bem, bem legal. É isso aí. Aí o Gráfica Folha Diogo falou, lembrando que as referências bíblicas que aparecem na tela é o que está na Bíblia mesmo. E o que não aparece é licença poética, isso mesmo. Isso. A Luísa aqui mandou tanto agora tem um porém nisso. A que não aparece é licença poética às vezes. Porque nessa semana mesmo, que eu ia deixar para depois, mas já que tocou no assunto, nessa semana teve muitas falas, porque vocês veem que tem um momento que Deus faz uma narrativa. E nessa narrativa, muitas vezes, essa semana pelo menos, citou muitos versos de Provérbios. E eu acho que eles esqueceram de colocar a referência, mas que era de Provérbios com certeza. Falando sobre honestidade, sobre retidão, muitos versos que tiraram de Provérbios. Eu não sei se foi para não confundir a mente das pessoas ou algo do tipo. Pode ter mas sido. que tem, assim, ele menciona porque tem a ver com o que aconteceu ali na cena, né? E aí são frases bonitas, né? Porque Provérbios é um dos livros mais poéticos, né? Mais bonitos. E aí eles colocam, mas não colocaram a referência. Então nem sempre não é licença poética. Mas a maioria das vezes sim. No caso das cenas. É verdade. Né? A Miau perguntou, Lúcifer aparece como humano e espírito ao mesmo tempo? Isso é licença poética da novela. O Lúcifer, no Gênesis, ele não é mencionado depois do Gênesis 3. E no Gênesis 3 ele aparece como a serpente, mas ele aparece em outras passagens da Bíblia, inclusive quando ele está tentando Jesus, que parece que é uma aparição mesmo dele. Mas isso é uma licença poética da novela, que eles colocaram ele lá como humano para você entender que ele estava influenciando as coisas por exatamente. Trás, né? É isso aí. A mulher do Ken levou o cara pro carnaval e ficou com raiva. É verdade. Ela ficou, vamos divertir. Na hora que apareceu uma outra mais bonita que ela, pra o cara se divertir, aqui, ela ficou com raiva. A Miel tá relembrando, né, a pergunta que a gente não respondeu ainda, da mãe de Nimrod. Ah, é. A gente vai falar aqui agora. Mas sobre a primeira imagem ser ela, eu acho que é uma coisa colocada pela novela também, né? O que a gente sabe é que, na verdade, o Nimrod e a própria mãe dele organizaram o sistema perverso da Babilônia, né? Que é o sistema do mundo e tudo mais. Que agora a gente vai começar a explicar aí que é uma história extra-bíblica. Ou seja, na verdade... Oi, Stephanie, vai falando aí do que você achou, que eu vou pegar minha Bíblia ali agora, eu vou mostrar um negócio para vocês. Tá bom. E vai falando aí o que você achou. Já volto, gente. Então, sobre essa questão da mãe de Nimrod, é o seguinte. Nós não temos comprovações bíblicas porque ela não é mencionada na Bíblia, certo? Semíramis não é mencionada. Na verdade, várias mulheres não são mencionadas, né? Vocês podem ir lá nas genealogias, geralmente são os pais, né? Os homens. Porque é uma sociedade patriarcal, né? Então, a maioria das genealogias sempre vem o homem. Então, não tem o nome de Semíramis. Mas porque a gente conhece, porque na novela ela é retratada assim. Porque na história, na arqueologia, a gente tem, inclusive, para quem não sabe, eu estudo história, tá? Então, eu mais ou menos sei do que eu tô falando aqui. Semíramis é uma pessoa que provavelmente, no caso, esse personagem que eles adaptaram é uma personagem histórica chamada Samur-Ramate, que inclusive também apareceu em outra novela, que foi O Rico e o Lázaro. Essa personagem também aparece em um traje bem parecido com essa que a gente está vendo agora. Inclusive, depois me veio agora a ideia de fazer outra análise sobre isso. Mas, enfim, a gente tem essa outra Semíramis também, só que adaptada anos depois, com Daniel, na Babilônia, já em um reino totalmente desenvolvido, né? Aqui, no início,
a gente realmente tem a primeira Sammuramati, que seria a rainha da Síria, a mulher que realmente fundou Babilônia, fez tudo aquilo que a gente conhece hoje, foi pelas mãos dela. E provavelmente Nimrod era filho dessa mulher. A gente tem algumas comprovações arqueológicas disso. E por isso que está na novela também. E também essa questão do Nimrod ter se, no caso, a Semiramis ter se deitado com o Nimrod também já é algo da mitologia suméria. Ele realmente se deitou com a mãe dele, teve esse filho, e que ela dizia que esse filho era reencarnação de Nimrod, porque realmente tudo aquilo acontece na mitologia suméria, tá, gente? O pessoal ela vai e acaba matando Nimrod mesmo, depois diz que o menino era a reencarnação de Nimrod, toda aquela coisa acontece. E que provavelmente ela foi a pessoa, né, que trouxe essa questão dos deuses, da adoração aos deuses, as primeiras estátuas, os primeiros deuses. Mas, como eu falei, são comprovações históricas. Não está relatado na Bíblia, mas a gente tem comprovação, então a gente leva como se realmente fosse real, né? Fizesse parte da história. Foi interessante isso porque realmente eles estão usando algumas bases históricas para criar narrativa. Isso aí foi interessante. Só não gostei de uma coisa, só aqui, abrindo uma parêntese, porque estão mandando um abraço para mim. Oi, Sandman, que é um amigo meu, que a gente só chama de Sandman. Um abraço para você. Sandman? Sandman, o apelido dele é Sandman. Do Sandman do quadrinho? Isso, da série, ele sabe tudo. Expert de Sandman. Por isso que ele assim. Prazer te conhecer. Uma coisa que eu não gostei dessa semana da Torre de Babel é que eu sou uma pessoa que gosta muito de línguas, então eu tento estudar todas possíveis, quando eu tenho tempo também. E eu queria que tivesse alguma coisa a mais naquele momento da queda da torre, que também muita gente estava achando que ia ter queda. Gente, a Bíblia não fala de queda, viu? Não fala de queda. Gente, a Torre de Babel, ela não cai. A gente tem um imaginário, exatamente. A gente tem esse imaginário que a torre cai, mas não cai, certo? Aí em nenhum momento a Bíblia fala sobre isso. Mas tem a confusão das línguas. Eu queria que tivesse sido uma confusão de verdade. Aquilo ali foi muito... Eu também queria. Eu queria que eles tivessem pegado línguas mesmo, né? E ter feito o pessoal falar, nem que seja para aquela cena e não teve. Várias línguas, de preferência as línguas mais antigas, né? As primeiras, botava sumério, acadiano, o pessoal para falar essas línguas assim tem estranhas que seja uma mesmo. Frase. Isso. E que realmente começasse a debater e ser aquela confusão, porque a gente imagina isso, né? Babel significa confusão, então não teve nenhuma confusão. Foi bem rápido. Fora que realmente foi uma semana que encheu muita linguiça, demorou muito. Mas só que tem uma coisa interessante, Stephanie, que é o seguinte. Aqui na Bíblia não tem a história mesmo completa, mas tem o resumo da história lá em Gênesis 10, a partir do verso 8. Acho que eu vou até ler, que é a primeira vez que eu vou ler na live, gente. Cush também foi o antepassado de Nimrod, o primeiro guerreiro valente da terra, porque era o mais corajoso dos caçadores. Seu nome deu origem a um provérbio. Este homem é como Nimrod, o mais corajoso dos caçadores. Nimrod construiu seu reino na Babilônia, fundou as cidades de Babel, Ereque, Acade e Calné, ou seja, mais cidades, expandiu seu território até a Assíria, onde construiu as cidades de Nínive, Reobote, Ir, Calá e Rezem. A grande cidade situada entre Nínive e Calá. E aí termina aqui esse relato. Então a Bíblia ela resume em 4 versículos essa história. Ela pega e fala assim, gente, houve um cara chamado Nimrod, que ele organizou esse sistema todo, mas ela não entra nisso, e a novela ela pegou desse pano de fundo. É até interessante, o problema é como eles narraram. Eles demoraram narrando. É porque, eu não sei, era uma coisa que a gente estava comentando, não foi, Rafa? A questão de direção, né? A gente não sabe se mudaram, se cada semana tem um diretor diferente, porque
se eu não me engano, essas 2 ou foi 3 primeiras semanas foram gravadas antes do Covid. Depois disso, teve todo o processo, o pessoal estava no Marrocos gravando, acho que foi a parte de Abraão, Isaac e tal, e aí pararam porque começou a pandemia no passado. Voltaram, acho que foi no final do ano passado, a gravar, então ainda estão em processo de gravação. A gente não sabe, né, essa questão de direção, vai que eles cada semana colocam alguém, ou mudaram. Isso, então isso aí afeta bastante também, né? Demorou muito. Eu achei que assim deveria ter dado ênfase sim nessa questão do Nimrod ter essa sede de poder, que isso também faz parte do ser humano hoje em dia também. Você querer mais, de você querer a glória, as pessoas lembrarem do seu nome, isso é bem, bem interessante, mas é que foi muito arrastado. E é o que acontece nessa semana agora também, está muito arrastado a história. Arrastado. De Terá. Está bem arrastado. Oi, Stephanie, é o seguinte, é 9h08 agora, né? Teve até gente que falou que a novela começou, devem ter até ido assistir. É o seguinte, você tem aquele compromisso que você me falou ainda, ou você cancelou, quer continuar até o final da live, ou quer parar por aqui, a gente continua depois? A gente continua, já tá aqui, continua, então depois eu vejo. Então vamos voltar aqui, que o pessoal fez alguns comentários, ó. O pessoal falou o seguinte, foi muito legal a história até aqui, realmente foi legal, mas eu acho que o que aconteceu, o primeiro coisa estranha de Nimrod foi porque o pessoal não estava esperando isso, eles estavam esperando a Torre de Babel. E aí eles encaixam essas histórias lá. E a história, ela trata algo pesado, que é a questão da mãe com o filho. E aí todos os crentes e todo mundo escandalizou, né? Ficou escandalizado. Se você ficou escandalizado, fala aí, né? Eu fiquei escandalizado. Inclusive foi muito pesado, porque eu tive que trocar da novela por conta da foi minha uma irmã coisa pequena. Foi muito pesado. Eles poderiam ter feito. Eu fiquei preocupada na hora, porque, meu Deus, tem tanta criança assistindo isso agora. Realmente o pessoal ali viajou. Mas eu acho que poderiam ter feito mais rápido. Poderiam ter resolvido em 2, 3 episódios ali, rapidão, sucinto. O problema é que eles ficaram arrastando. E o problema é que eles optaram por fazer um monte de clichê de novela antiga, e isso também chateou muito o pessoal. E muita gente deixou de assistir, né? É uma parte interessante, extra bíblica e é histórica, mas só que o jeito que eles abordaram não foi legal, né? E aí, quando foi o que era para acontecer da Torre de Babel, não aconteceu de uma forma... Na verdade, a parte principal não aconteceu da forma que a gente esperava. Não aconteceu da forma que a gente esperava, né? Infelizmente... e isso que aconteceu nessa parte aí, e foi arrastado. Acho que alguns personagens também não ficaram legais e tudo mais, e foi uma parte muito complicada. E o ator que faz o Nimrod, eu achei que ele é parecido com o Neymar, mas isso não tem nada a ver, mas é parecido mesmo. Fora que também colocaram esse ator, ele é bem novato, ele só fez um personagem antes de Nimrod. Então, foi responsabilidade dupla aí para ele poder fazer uma atuação de um personagem real. Eu fico pensando como deve ter sido difícil. Mas não foi nem culpa dele, coitado. A questão realmente do roteiro que foi muito arrastado. Muito arrastado. Percebi que, às vezes, Lúcifer aparece como humano. É justamente para você ver a atuação dele na história. E outras vezes ele é espiritual, vendo tudo vermelho. Na verdade, aquilo representa a influência que ele tem sobre a pessoa, né? É vermelho. É igual na série Wanda, né? Que é vermelho também, né? É vermelho. E aí, gente, a gente chega também na parte agora que tá acontecendo de Terá, né? Apareceu aí o Abraão e agora tá na parte de Terá. Eu assisti poucos episódios dessa parte, mas eu acho que eles também estão enchendo muita linguiça. Eles estão enrolando demais. Essa semana tá mais do que a de Nimrod. Pelo menos no meu ponto de vista. A questão não é nem estar mais enchendo linguiça, é porque eles colocaram... Eu fico imaginando a questão da série, né? Você tem um protagonista. A novela também, nesse caso, tem vários protagonistas, porque são várias fases para cada semana. Essa semana,
quem deveria ser o protagonista era o pai de Abraão, que é Terá, contar a história dele, que isso faz todo sentido para a gente poder entender a história de Abraão. Porque precisa saber como foi que ele foi parar em Ur, precisa entender como foi que eles ficaram ricos, se eles já eram ricos, se ficaram ricos, como foi esse processo. Eu entendo essa questão, mas o problema é que estão demorando, além de demorar a desenvolver a história, eles estão dando ênfase a uma sub-história ao invés da história principal, que deveria ser o mesmo erro do Nimrod. Exatamente. Eles estão focando muito, tem uma... não sei se você acompanhou, mas tem uma sacerdotisa de novo, né? Agora tem outra sacerdotisa. E aí, agora os deuses estão bem mais desenvolvidos, porque já se passaram anos, né? Então, estão bem mais desenvolvidos. Terá do pessoal, veio do norte, que ele também é descendente dos semitas. Já estavam tudo espalhado por causa da Torre de Babel, aquela coisa toda. E aí ele vai para Ur em busca de riqueza, de uma vida melhor. A esposa dele já está grávida de Abraão. E ele quer ter essa vida e ele acaba encontrando essa mulher no meio do caminho. Ele vai salvar, porque aparece um bocado de ladrão e ele vai salvar essa mulher. E essa mulher acaba se apaixonando por ele, né? A confusão. Ela descobre que ele é casado também. E aí começa esse triângulo amoroso aí. E não é bem amoroso porque ele também não dá muita brecha para ela, mas fica aquela desconfiança. Para quem está assistindo, a gente já percebe. E quem é mulher sabe que a outra, a cobra tá ali, querendo tomar o marido do outro. E ele sente um pouco de atração por ela. Sim, porque ela é muito bonita, ela tem um jeito de se vestir diferente, uma forma de falar diferente. A esposa dele, é legal esse contraste das duas, porque a esposa dele é bem simples, uma mulher tranquila, não usa muita maquiagem, porque justamente onde ela vive não tem isso. Típico judia. Isso, uma roupa simples. A sacerdotisa não. Ela acabou de se formar lá na questão de sacerdócio, tá indo para Ur para encontrar o tio, então é rica, bem bonita, muito maquiada, então assim, tem esse contraste das duas. Ela tem uma educação, né, ela é da realeza, porque os sacerdotes tinham esse influência, poder, né, nas cidades, e aí ela foca muito nela, a boa parte do episódio, de cada dia, é focado muito nessa questão dessa sacerdotisa, desse desejo que ela tem por Terá, e passa muito tempo nisso. E é uma enrolação. E esquecendo da história do próprio Terá mesmo, da questão dele se desenvolver como pessoa, da questão da riqueza, como é que ele está conseguindo ser uma pessoa influente na cidade. Tá mostrando, mas é bem pouco em comparação ao rolê lá com a sacerdotisa. Então, é o mesmo... que tá demorando demais. A gente não vê um desenvolvimento. Parece que a gente tá vendo o mesmo episódio todo santo dia. E eu já tô esperando que chegue logo semana que vem para ver se esse bebê nasce logo para Abraão aparecer. Porque tá bem fraquinho. A história do Nimrod. O que era para ter sido contado era o Nimrod construindo as cidades que ele construiu e organizando o sistema babilônico, que representa o sistema antideus. E eles focam muito nas Semíramis virando deusa, que não era para ter acontecido. Né? E agora eles estão fazendo a mesma coisa. E o Esdras deu um spoiler. Ele falou aqui, ó. Sim. Eu acho que não tem problema a gente ler esse spoiler. Olha, gente, não é spoiler, porque, assim, eu não acho Gênesis spoiler, porque a Bíblia tem mais de 2000 anos. Porque a Bíblia... Então... Ele falou o seguinte, ó, mas a sacerdotisa é a mãe da Sara que vai se casar com Abraão no futuro. Que eles são meus irmãos na Bíblia. É isso mesmo. Exatamente. Então eles estão fazendo isso e tudo mais. E o Esdras está falando que eles estão usando de licença poética. Não tem problema usar de licença poética. O problema não é bem licença poética, é realmente contexto histórico da coisa. Não é bem licença nesse caso. A licença é quando realmente você vai criar uma história, né? E outra, o problema é a forma que eles estão abordando e a questão que eles estão arrastando para expandir. E isso vai complicando a história. Uma coisa que você faz quando você faz a história, você vai entender que você tem duas opções. Às vezes você pode arrastar a história. Você pode pensar que você vai ganhar muita
retenção de público com isso, ou às vezes você pode fazer o suficiente, tipo assim, em 30 páginas eu conto uma história boa. Então, para que eu vou aumentar? Então, vamos fazer em 30 páginas? Então, mais ou menos o que a novela está fazendo é isso. Ela poderia estar resolvendo em 3 episódios, mas ela está expandindo. O problema é que pode. Se a novela continuar assim, ela pode ter uma queda de público, igual a Stephanie falou. Aí você tá vendo os mesmos episódios sempre. Por quê? Tá igualzinho o Nimrod, aí agora tá igual. Então, tá o mesmo episódio sempre. Então, as pessoas elas vão deixando de assistir. E aí, para você recuperar o público lá na frente, é muito difícil. A Miau Moisés falou, falta semanas para o neném nascer. É porque ela tava falando a questão de Abraão não nascer logo. Obviamente que ele não vai nascer logo, né, gente? Mas a questão, como a gente está falando aqui, da narrativa. Porque se você demora muito, você acaba não vendo, não percebendo. Pronto, fazendo uma comparação com a semana que a gente estava falando de Noé. Obviamente que os filhos de Noé não nasceram do nada. E do nada já estava grande construindo a arca. Não. Mas ali naquela semana eles souberam administrar bem isso. Tanto é que eles crescem, a gente não percebe, mas também não faz muita falta essa questão do crescimento. E eles já estão construindo a arca e tranquilo, não teve problemas. A nossa questão aqui é essa, que eles não souberam desenvolver. É claro que ele não vai nascer da noite pro dia, mas é o desenvolvimento mesmo da história que ficou cansativo. Isso, como o Rafa estava falando, pode perder pessoas, apesar da proposta da novela ser diferente. Porque ela vai mudando, né? Porque tem várias fases, vai mudando o personagem principal, vai mudando as tramas. Isso também faz com que tenha um novo ciclo, mas mesmo assim perde muitas pessoas. Se não souber realmente ter uma dinâmica boa. Sem contar também, Stephanie, que as histórias da Bíblia a gente já sabe. Então, se você enrola demais na história, acaba ficando cansativa, a pessoa acaba desistindo, que ela fala assim, poxa, nunca vai chegar na parte que eu tô querendo ver. E aí pode acontecer aquilo que o Joel faz, que ele seleciona só as partes que é da Bíblia. Então ele não assiste os outros capítulos, ele espera aparecer o capítulo que vai acontecer a coisa que ele quer ver, e ele assiste e aí a Record perde com isso, né? Ela perde com isso. E eu tava gostando de como tá sendo contado. Eu até tava comentando com o pessoal aqui em casa, falando, nossa, essa novela tá tão legal, o cara tá igual segue. Ela não tá focando em personagem aleatório, ela tá em direto, narrativa com início, meio e fim, e tudo mais. E parece que a Record, se ela continuasse fazendo isso, ela ia atualizar o jeito que é contado novela no Brasil. Sim. Ela tá no caminho certo. Aí ela vai e retrocede e tenta contar novela como todas as outras TV abertas contam novela. Ali ela perdeu o público. Ela poderia ter feito diferente. Ela fala assim, olha, gente, é da Bíblia, mas agora eu tô trazendo algo diferente. É cinematográfico e do mesmo jeito de série. A gente está agora fazendo quase pau a pau com o serviço de streams. Mas eles vão e chutam o pau da barraca. Eu acho que pode ter mudado a equipe que faz a novela. Porque para ter mudado assim de uma forma, foi bem brusco, né? Hora para outra, eu acho que deve ter mudado a equipe, inclusive a equipe de roteiristas. O Wesley falou aqui, ó. Acho que na história de Abraão eles não devem encher muita linguiça, porque a história de Abraão é grande na Bíblia, porque vai já puxar tem gancho para Isaac e Jacó. Tem muitas partes na história de Abraão, inclusive subpartes que também são importantes, feito Ló, Sodoma e Gomorra e tal, então vai ter muita coisa. Abraão, não, eu acho que não vai voltar igual a Noé, vai ser mais rápido. Não tão rápido também, porque Noé tem muita história, então uma semana eu acho que não vai ser suficiente, eu acho que vai ser um pouquinho mais longa. Eu acho que agora eles vão voltar ao normal e vão ir contando a história de Abraão normal. Eu não sei, eles devem contar Isaac, eu não sei se eles vão contar Jacó, né? Porque o Jacó apareceu em José. Eles vão contar até o final. Vai ser José de novo também. Só que é um elenco totalmente diferente. Não. Tinha que ser o mesmo ator. O ator de José é o Terá. É verdade, ele é o Terá. Por que não faz igual a Marvel Studios? Multiverso de novelas. Tá bom. É o universo, que é o universo de novela bíblica da Record. O UNBR. Até parece nome de igreja, né? Né? É verdade. É isso aí. Ô, gente, eu acho que a gente já comentou tudo, né? Stephanie, a última coisa. Eu tô com essa camisa aqui, ó, em homenagem, que hoje saiu
parte do Eu trailer de vi. Snyder Cut, você viu? Que coisa maravilhosa, meu Deus Eu do vi. céu. Vai ser muito bom esse trailer. Oremos para que seja melhor do que o que a gente viu, pelo amor de Deus. Por favor, Eu acho viu? que vai ser. Snyder, faça alguma coisa que preste, porque tá difícil pra descer, viu? Mas e o hype? Tá com muito hype ou com pouco hype? Eu tô com muito hype, meu Deus do céu. Olha, quando eu soube que ia lançar, eu tava bastante. Agora eu não tô mais, porque demorou muito, aí ficou, não, vai lançar. Aí passa um tempo, aí vai lançar em março. Aí HBO Max só vai chegar em junho aqui no Brasil. Aí baixou mais a minha bola. Pra gente vai chegar em junho, mas para os Estados Unidos vai chegar em março. Só que eles poderiam lançar em março pra gente. Lança no Now da Net, lança no cinema mesmo. Vocês lançaram no cinema aqui, todo mundo vai assistir. Com certeza. Mas aí demoraram, aí meu hype baixou. E olha que eu sou decenal, mas baixou mais. Aí demorou muito. E amanhã tem WandaVisão, hein? O episódio amanhã 6, que é o episódio impactante. Amanhã vai ser de explodir cabeças. O Wesley está falando, muito bom participar da live com vocês, muito edificante. Obrigado, Wesley. A gente que agradece por você estar participando com a gente. Que dia próximo a gente vai marcar? Muito provavelmente a gente vai deixar passar alguns episódios aí. Isso, né? Mais algumas fases, né? E pra depois, gente poder comentar de novo. E depois a gente vai voltar a comentar, né? Stephanie, muito obrigado por estar aqui. Deus te abençoe mais uma vez. A gente fez a live, você participou da live de ontem também. Agradece aí e fala pro pessoal seguir o Olá Mundo Geek. Eu que agradeço. Eu gosto de participar de live. Eu tenho preguiça de fazer live, chamar a gente para fazer live, mas quando me chamam, eu gosto demais. Eu gosto de falar, de conversar, principalmente quando a gente vai falar sobre alguma coisa que a gente gosta. Então, é sempre um prazer aí conversar com você. E para quem não conhece ainda, por favor, siga minha página aí, Olá Mundo Geek. A gente tem aí as análises que eu faço escrita toda semana da novela Gênesis. Tem outros assuntos também, tem quadrinho, tem livro, tem resenha, tem meditação, tem conteúdo para todo mundo. Então não deixe de seguir. Amanhã tem conteúdo especial de 1 ano da página, então não deixe de seguir, não deixe. É isso aí, gente. Assiste lá que é muito legal. Tem umas resenhas muito bacanas de tudo mesmo. Gente, muito obrigado por estar na live, por ter assistido a gente, por ter acompanhado até o final. Todos vocês que assistiram. Não deu para mim falar o nome de todo mundo, porque não dá para falar o nome de todo mundo. Mas muita todo gente que assistiu aparecendo. Muito especial pra gente. E se você fez a pergunta, a gente falou do seu nome, né? Então é sempre bom fazer a pergunta. Mas, Deus abençoe. Você que está vendo pelo Comics Review, deixa seu like, comenta aqui, se inscreve no canal. Tem Olá Mundo Geek no YouTube? Ainda não. E segue a gente nas redes sociais. E lembra aí, de adquirir os Supermanos. E agora bora lá que a gente vai tentar pegar o final do capítulo aí. Deus abençoe. Obrigado, Stephanie. Gente, até a próxima.